Olá, meus queridos alunos do Centro de Estudos Alfa e Ômega, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de produção textual. Estaremos fazendo revisão do nosso conteúdo para a terceira avaliação. É um conteúdo curtinho, né, gente? Estudamos aí 2 gêneros textuais, o texto dramático e o outro, o roteiro de cinema. Então, vamos começar aí falando um pouquinho sobre o texto dramático. No nosso conteúdo, né, durante as nossas aulas, nós lemos um texto dramático da peça teatral produzida pelo Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida. Tá? Lá no material de vocês tem esse trecho aí, que está aqui ao lado. E nele, né, além da gente responder questões interpretativas, nós também conseguimos verificar algumas características desse texto dramático, como, por exemplo, o nome dos personagens, tá? Indicando a fala de cada um deles. Por exemplo, mulher, João Grilo, aí depois volta a mulher que fala de novo. Aqui embaixo já entra o Chicó na história, tá? E outra característica é a rúbrica. O que é a rúbrica, professora? É aquele comando para os personagens, tá? Ela vai servir para orientar os personagens. Orienta os diretores também, a equipe técnica orienta, tá? Mas olha só, por exemplo, deixa eu apagar esse pedaço aqui, senão vocês não vão conseguir enxergar o que eu quero mostrar. Olha aí, já apaguei. Bem aqui na fala da mulher, ó. Mulher, a gente vê aqui que tem a fala dela. Toma lá, passa o gato, Chicó. Meu Deus, que gatinho lindo. Agora a coisa é outra. Tenho um filho de novo e vou tirar o prejuízo. Sai contentíssima. Quem é que sai contentíssima? A mulher. Então, percebe que essa rúbrica aí, ela vai indicar, né? Ela vai orientar a personagem da maneira como ela deve sair da cena. Ela não deve sair de qualquer maneira. Ela tem que sair contentíssima. E não é contente, é contentíssima, tá bom? Mas nós vamos falar daqui a pouquinho aí, eu vou mostrar agora para vocês, na verdade, né? Daqui a pouquinho, é agora. O objetivo, o público-alvo e também as características do texto dramático. Qual o objetivo, gente? O objetivo é orientar a encenação de uma peça teatral. Já o público-alvo, olha só, o público-alvo são os diretores, os atores e a equipe técnica da peça, tá? E também apreciadores de obras literárias, ok? Então, ele vai servir para orientar toda a equipe, né, gente? De modo geral, toda a equipe. Se eu fosse apenas falar, porque ele colocou aí separadamente, diretores, atores e equipe técnica. Mas, na verdade, é toda a equipe que está envolvida nesta produção, ok? Características. Possibilidade de ser dividida em atos, cenas ou quadros, presença de rúbricas, fala dos personagens, indicadas pelos seus respectivos nomes, como nós vimos lá no texto do Ariano, e o diálogo deles. Só lembrando, tá, que eu apresentei para vocês em uma das nossas aulas um trecho do filme O Alto da Compadecida. E aí é importante destacar que, quando a gente está falando de texto dramático, a gente tem um tipo de característica. Quando eu coloquei a cena do filme para vocês, esse texto ele vai sofrer uma adaptação para virar um texto um roteiro de cinema. Tá? Então ele deixa de ser um texto dramático e vira um roteiro de cinema, ele vira um outro gênero textual. Tudo bem? Estudamos também a intertextualidade, tá? Falamos da intertextualidade aí no roteiro do Ariano, no texto do Ariano Suassuna, né, o Alto da Compadecida, que ele falou que utilizou 3 cordéis, tá? Para formar e construir outras histórias dentro da obra dele. E qual é a diferença aí, né, gente? O que é, na verdade, uma intertextualidade? A intertextualidade é quando um texto ele faz referência a um outro texto, tá? Uma outra obra, ok? Mas que ele constrói uma obra nova,
Deu para entender? Você tem ali uma obra nova sendo construída, mas ela tem ali uma referência de um outro texto, de uma outra obra, ok? Trouxe alguns exemplos para vocês de filmes que têm intertextualidade. Por exemplo, aí o filme do Shrek, tá? Eu trouxe duas cenas de filmes diferentes dentro do filme do Shrek. Como, por exemplo, essa cena aí que a Fiona vai dar um beijo no Shrek, né? Mas ela não tá beijando ele de qualquer maneira. Ele está ali de cabeça para baixo, pendurado. E esse filme aí, do Shrek, ele saiu depois do filme Homem-Aranha, ok? Então percebam aí que há um diálogo entre essas cenas, não é isso? Elas estão ali tendo uma relação, ok? Então lá o filme do Shrek fez uma referência ao filme do Homem-Aranha, ok? É isso que é intertextualidade. Olha aí uma outra cena quando a Fiona está lutando lá, né? Com os camponeses que estavam querendo prendê-la. E uma cena do Matrix, tá? Então tem outras cenas também do filme Matrix relacionados lá no filme do Shrek. Percebam que essas duas obras aqui, ó, o filme do Homem-Aranha e o filme Matrix, eles foram produzidos antes do filme do Shrek, tá? Por isso, quem faz a intertextualidade aí é o produtor do filme do Shrek, que utiliza características, referências de outra obra para fazer uma nova produção, ok? Por que eu estou falando assim, uma nova produção? Porque também existe a paródia, tá? A paródia já é diferente. O que acontece na paródia? Ele não vai fazer ali uma nova produção, né? Uma nova obra. Ele vai apenas modificar uma obra já pronta. Olha aí esse exemplo aí lá do Hortifruti, né? Um anúncio de publicitário. Aí, olha só. Olha que couve mais linda, mais cheia de graça. Vocês conhecem essa música? E aí até tem uma referência aqui atrás, olha, do Pão de Açúcar, né? Entre no ritmo da horta, da Hortifruti, né? Fazendo uma referência à música do Tom Jobim, Garota de Ipanema, que a música é assim: olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela, menina que vem e que passa, num doce balanço a caminho do mar. Ele fala, olha que coisa mais linda, né? E aí eles fizeram como? Olha que couve. Por quê? Porque eles querem vender, né? Eles querem vender os hortifrutis. Então, eles estão falando aqui da couve mesmo, tá? Que isso aí é uma paródia. Ele pegou uma obra, que era uma música aqui, e ele apenas fez modificações dentro dela. Agora, quando você constrói uma obra e pega algumas inferências, tá? Quando você pega ali algumas características, você lembra, né? Faz lembrar de outras obras, tá? Você tem uma intertextualidade, é diferente. Agora vamos falar um pouquinho do roteiro de cinema. O seu objetivo. O objetivo do roteiro de cinema é orientar uma produção cinematográfica, tá? Assim como o texto dramático tem também essa característica de orientação, o roteiro de cinema também vai ser uma orientação. Só que com um objetivo diferente, né? O objetivo de produção cinematográfica. O público-alvo, bem parecido com o público do texto dramático. Diretores, atores e equipe técnica do filme e apreciadores de cinema. Características: cabeçalho da cena, descrição visual ou ação e nome dos personagens com diálogo, né? Então percebam que tanto no texto dramático quanto no roteiro de cinema a gente tem algumas características parecidas. Por exemplo, o nome dos personagens e o diálogo tem também no texto dramático, tá? Mas aqui no roteiro de cinema, ele utiliza, olha aqui,
cabeçalho da cena. E lá no texto dramático ele usa o quê? A rúbrica, tá? Então tem essa pequena diferença aí entre eles. A descrição visual também, tá bom? É importante a gente destacar. Gente, nossa aula fica por aqui. Como eu falei para vocês, são dois textos, dois gêneros textuais bem tranquilos, tá? Então, espero que tenha tirado aí algumas dúvidas, esclarecido algumas dúvidas. Lembrando que esse resuminho aí do objetivo, era o objetivo, o público-alvo e as características, tem no livro de vocês, tá? Tanto do texto dramático quanto do roteiro de cinema. E vale a pena fazer aí mais uma revisão deles, tá? Dar uma atenção melhor a essas características. Gente, foi um prazer estar com vocês. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.